Então, atividade 4, caderno do aluno volume 2, primeira série do ensino médio. Tópico, funções do segundo grau. Bom, essa atividade 4 ele pede o seguinte. Partindo do gráfico de f de x igual a x ao quadrado, ou seja, esse gráfico aqui é referente a essa função f de x igual a x ao quadrado. Vamos construir outros gráficos de f de x igual a ax ao quadrado, ou seja, nós vamos mudar apenas esse valorzinho aqui de a, vamos trabalhar com a diferente de 1, tá? E com a também com valor negativo, e vamos observar o que acontece no gráfico. Então, de f de x igual a x ao quadrado, para observar o comportamento da concavidade das parábolas que se formam. Para isso, complete a tabela e construa os gráficos das funções indicadas no mesmo plano cartesiano. Bom, então aqui na tabela, ele já fornece para nós alguns valores para x. Então, nós vamos utilizar o x igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E nós já temos aqui a coluna de f de x igual a x ao quadrado, que gerou esse gráfico. Bom, então, vamos dar continuidade a essa tabela. Então, na função g de x, nós temos 3 vezes x ao quadrado. E nós vamos pegar para o x valendo menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Bom, eu já conheço quanto que vale x ao quadrado, Quando x for igual a menos 2, x ao quadrado dá 4. Aqui eu estou fazendo o quê? 3 vezes x ao quadrado. Então, eu vou fazer 3 vezes 4, que eu vou encontrar, então, 12. Ou seja, quando x for menos 2, o y vale 12. Então, eu já tenho esse par ordenado aqui. Quando x for igual a menos 1, eu sei que x ao quadrado vale 1. Então, eu vou fazer 3 vezes 1, que é igual a 3. Então, eu vou ter o par ordenado menos 1 e 3. Quando x for igual a 0, x ao quadrado dá 0. Vou ficar com 3 vezes 0 é igual a 0. Então, nós vamos ter o par ordenado 0, 0. Quando x for igual a 1, x ao quadrado dá 1. 3 vezes 1 é igual a 3. Então, eu vou ficar com o par ordenado 1 e 3. E quando x for igual a 2, f de 2 ao quadrado é igual a 4, multiplicando ele por 3, então 3 vezes 4, que é igual a 12. Então, eu tenho o par ordenado 2 e 12. Vamos fazer para as demais funções. Vamos fazer também para h de x. Repare que h de x, basta eu pegar o quê? Basta eu pegar o valor de f de x ao quadrado e dividir por 2, Então, ó, x ao quadrado não vale 4, então eu divido por 2, 4 dividido por 2, então vai ficar assim, ó, meio vezes 4. Então, multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2, Então, isso aqui vai dar 2. Então, eu vou ficar com o ponto menos 2 e 2. Quando x for igual a menos 1, eu tenho que f de menos 1 é menos 1 ao quadrado, que dá 1. Então, nós vamos fazer meio vezes 1, que é igual a meio. Então, nós vamos ficar com o par ordenado menos 1 e 1 meio. Quando x for 0, então nós vamos ficar com meio vezes 0, que é igual a 0. Então, nós vamos ficar com o ponto 0, 0. Quando x for igual a 1, nós vimos que f de 1 é 1 ao quadrado, que dá 1. Então, nós vamos ficar com meio vezes 1,
que é igual a 1 meio. Então, nós vamos ficar com o par ordenado 1 e 1 meio. E quando x for igual a 2, nós vamos ficar então com meio vezes 2 ao quadrado, que é 4. Então, meio vezes 4 dá 2. Então, temos o par ordenado 2 e 2. E vamos também fazer para m de x, né? M de x igual a menos x ao quadrado. Se é menos x ao quadrado, basta eu trocar o sinal, então, da função f de x, né? Ficaria assim, ó, m de menos 2, ficaria assim, ó, menos o menos 2 ao quadrado. Aqui eu vou fazer porque muita gente fica com dúvida nessa parte. Por que que tem 2 sinal de menos? Esse primeiro sinal de menos que está aqui fora do parênteses é referente a esse sinal aqui, ó. E o sinal de menos, o 2 que está dentro do parênteses, é desse número aqui, ó, do número menos 2, que é o do x, né? Então, primeiro a gente resolve a potência. Então, menos 2 ao quadrado, todo número negativo elevado a expoente par fica positivo. Então, isso aqui dá 4. Com esse menos aqui de fora, fica então menos 4. Então, nós vamos ficar com o par ordenado menos 2 e menos 4. Para quando o x for igual a menos 1, nós vamos ficar que o m de menos 1 vai ser, então, menos o menos 1 ao quadrado. Então, a mesma coisa, ó, menos 1 ao quadrado dá 1. Com esse menos aqui de fora, então, fica menos 1. Então, temos o par ordenado menos 1, menos 1. Para quando o x for 0, né? Então, vai ficar menos 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. Então, dá o ponto 0, 0, né? Para quando x for igual a 1, nós vamos ficar com menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, com esse sinal de menos, então fica menos 1. Então, temos o par ordenado 1 e menos 1. E para quando x for igual a 2, então vai ficar menos o 2 ao quadrado. Então, nós vamos ficar com menos 4. Então, temos o par ordenado 2 e menos 4. Bom, feito isso, vamos substituir esses valores, então, colocar esses pontos, né? Localizar esses pontos no plano cartesiano e montar os gráficos. Muito bem, então, ó, já temos aqui no plano cartesiano o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado, né? Repare que os pontos, ó, 1, 1, 2, 4, né, ó, 0, 0, menos 1, 1, menos 2, 4. Então, essa daqui é a nossa função f de x igual a x ao quadrado. Vamos localizar agora os pontos dessa função aqui, g de x igual a 3x ao quadrado. Então, ó, quando x vale menos 2, y vale 12. Então, ó, menos 2 e 12. Então, nós temos este ponto aqui, ó. Depois, quando x for igual a menos 1, o y vale 3. Então, ó, menos 1 e 3. É esse ponto aqui. O ponto 0, 0, que é aqui na origem do sistema cartesiano. Depois o ponto 1, 3. Quando x for igual a 1, o y vale 3. E quando x for igual a 2, o y vale 12. Então, 2 e 12, nós temos esse ponto aqui. Então, vamos unir esses pontos, né? Então, traçando aqui, isso não pode ser feito com régua, viu? Então, temos aqui o gráfico da função
g de x, que é igual a 3x ao quadrado. Bom, vamos agora representar a função h de x. Então, colocando os pontos da função h de x. Então, ó, h de x, vamos colocar o ponto aqui, ó, menos 2 e 2. Ou seja, quando x for menos 2, y vale 2. Então, esse ponto aqui, né? Quando x for igual a menos 1, y vale meio. Então, menos 1 e meio. Então, meio está mais ou menos aqui, né? Então, ó, localizar esse ponto aqui. O ponto 0, 0, né, que é a origem do sistema cartesiano. O ponto 1 e meio. Então, coordenadas 1 para x e meio para y. Então, nós vamos ter esse pontinho aqui. Depois, o ponto 2, 2. 2 para o x e 2 para o y. Então, é esse ponto aqui. Então, traçando esse gráfico aqui, né? Então, deu umas barbeiradas aqui. Mais ou menos esse tipo, né? E ele continua, tá? Ele é infinito, tá? Bom, e então esse daqui é o gráfico da função h de x igual a meio x ao quadrado. Vamos agora fazer o gráfico da função m de x igual a menos x ao quadrado. Então, vamos localizar os pontos aqui, ó. Quando x for menos 2, y vale menos 4. Então, o ponto, ó, menos 2 e menos 4. Então, nós temos esse pontinho aqui. Quando x for menos 1, y vale menos 1. Então, temos esse pontinho aqui, né, ó. Menos 1, menos 1. Quando x for 0, y vale 0, que é este pontinho aqui. Quando x for 1, y vale menos 1. Então, ó, 1, menos 1. E quando x for igual a 2, y vale menos 4. Então, temos esse pontinho aqui. Bom, então, ó, traçando, nós vamos ficar com um gráfico desse tipo. Tá? Bom, ele pede para a gente vamos fazer algumas observações aí com relação a esse gráfico. Tá? Só que, para ficar melhor, eu vou fazer os gráficos no GeoGebra e vou mostrar as fotos aqui para vocês. Então, ó, fazendo esses gráficos no GeoGebra, tá? Nós temos que esse que está aqui em vermelho é da nossa função f de x igual a x ao quadrado. Esse que está em azul é a função g de x igual a 3x ao quadrado. Esse que está aqui em laranja é a função h de x igual a meio x ao quadrado. E essa aqui que está em roxo, lilás, né? Sei lá, é m de x igual a menos x ao quadrado. Bem, então reparem que, né, todos esses quatro gráficos, eles são das funções do tipo
f de x igual a x ao quadrado. Bom, olha só, nas funções f de x, g de x e h de x, o valor do a é positivo. E na função m de x, o valor do a é negativo. Então, o que ocorre? Quando o a for um número positivo, ou seja, quando ele for maior do que zero, tá? Maior do que zero significa positivo. Então, a nossa parábola vai apresentar a concavidade voltada para cima. Então, ela vai ser desse tipo aqui, tá? Toda vez, então, que o a for positivo, a concavidade vai ser voltada para cima. E se o a for um número negativo, ou seja, se ele for menor do que zero, se ele for negativo, a parábola vai apresentar a concavidade voltada para baixo. Outra coisa também que podemos perceber pelo gráfico é à medida que aumentamos esse valor do a, né? Então, à medida que a gente for aumentando o valor do a, o que vai acontecendo com essa concavidade? À medida que eu aumento o valor de a minha concavidade ela vai se fechando cada vez mais, tá? Da mesma forma, quando eu for diminuindo o valor do a, né? O que vai acontecendo? Ela vai abrindo mais essa concavidade.